Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão vocês? A gente hoje vai falar com a Cristina Padiglione, sobre televisão. Qual é o papel da televisão nesse país? Se essa televisão reflete adequadamente o Brasil que nós vivemos. Oi, Alê. Oi, Cris. Como vão? Boa noite, oi, Ju. Camila, boa noite. Então eu estava dizendo, Nenê, boa noite. Será que a televisão que a gente tem nesse país realmente reflete o Brasil que a gente tem? Será que o Brasil da Vênus Platinada é o Brasil da gente? Edvar, depois de tantos anos quero ver você, viu, menino? Vamos ver se a gente se encontra. Mônica, boa noite. Aline, boa noite. Berta, como vai? Eu acho também, Torquato, acho sim. Bacana, você está levantando algo muito interessante. Oi, boa noite. Sim, eu acho. E você deve se recordar um tempo atrás, quando foi discutir sobre racismo na Globo News. Oi, Adriana, que não tinha um negro discutindo sobre racismo, né? Aí na outra volta, na reedição ali, o Heraldo e outros jornalistas negros estavam presentes, mas só a plateia, o pessoal que está assistindo ali, diz, meu, nós vamos discutir esse assunto sem um negro presente? É isso aí, Torquato, gostei muito disso mesmo. Leila, boa noite. Ângela, boa noite. Estamos esperando a Cristina Padiglione. Oi, Sérgio, querido irmão, tudo bem? Cris Borges, você já trabalhou na TV e foi super censurada? Precisa ver o que você falou, né, menina? Regiane, Marcinha, tudo bem? Olá, hein, Cris? Olha lá o que você falava também, né? Aí é duro, né, te liberar. Eu acho que a Cris não entrou ainda, né? Cris Padiglione, agora ele entrou. Vamos ver se eu sei fazer isso aqui, vamos ver. Agora sim. Cláudia, tudo bem? Vários cumprimentos para você. Normélia, como vai, Normélia? E aquele seu filho brilhante? Como é que tá? Grande pesquisador brasileiro. Opa, oi! Oi, tudo bem? Tudo bem? Escuta, eu vou dizer para todo mundo, vou dedar você, dizer que o Marcelo Godoy, que esteve aqui com a gente, é seu marido. Só que, É, só que não, o lugar onde ele escolheu na casa foi horrível. Você não está no mesmo lugar, né? eu não tô, mas esqueci de pegar um foninho para falar. Meu som, como é que tá aí? Tá bom, tá Tá bom, bom, tá bom, tá tá bom. bom. É que com foninho sempre fica melhor, mas eu acabo fazendo sem e esqueci. Não, eu acho que está muito bom. Os puristas podem dizer que talvez alguma coisa a gente podia melhorar, mas está muito bom, tá? Tá bom, eu já tinha botado aqui o telefone na horizontal, esqueci que é na vertical que a gente fica, né? Vamos deixar ele aqui. É isso aí. Karina, obrigado pelos parabéns. Cris, antes de mais nada, você Boa que é uma noite, todo jornalista. mundo. Hã? Boa Você que é noite, uma. todo mundo. Boa noite, Cici. Você que é uma jornalista tão importante, tão relevante, de uma longa história no jornalismo, muito obrigado por você ter aceito aqui bater um papo com o Naif, né? Que vai entrevistar você, tá? É É, nada, é nada. Imagina, eu tô aqui me tremendo de medo. Eu tô me sentindo no divã sem estar, tô no lado contrário. tá certo, mas é que pode ser divã virtual também. Eu vou te apresentar, né? Tá. Então, Ana Cristina Padiglione, você estudou jornalismo na Casper Libero, você é jornalista há 30 anos,
Ao longo desses 30 anos, você trabalhou, provavelmente mais do que eu vou enumerar. Folha da Tarde, TV Record. Você foi repórter da Chiques e Famosos. Eu fui editora da Chiques e Bom, Famosos. eu vou perguntar porque nunca me entrevistaram na Chiques e Famosos. Não precisa responder. Acho que eu não fazia o perfil. Né? Você É, foi não, eu fui jornal... editora-chefe. Eu fui editora-chefe quando a revista nasceu, eu fiquei 1 ano lá. Você trabalhou no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo, no Estadão, e desde 2016 você tem um blog Telepad, né? Você já foi E, jurada de APCA, você fez um monte de coisa, jurada do Troféu Imprensa, não é? Já fez um monte de coisa. isso, Tá. isso. Então, vamos fazer o seguinte, acho que eu... Jurada, Isso, como diz um amigo meu, jurada de morte, né? jurada de morte? Ah, podíamos aproveitar esse gancho depois para perguntar se você já não deixou muita gente triste e chateada com você. Né? Tá bom, tá bom. Mas Escuta, conta acho pra que não, gente. acho que hum. Tá paralisando, tá congelando você um pouquinho. Tá, agora não, agora tá bem. Isso daqui, obviamente, é um resumo muito sumário. Você não quer se apresentar um pouquinho? Como é que você foi para o jornalismo? Como é que você foi para a televisão? Qual é a tua carreira? Eu trabalhei com o Ferreira Neto, que quem tem menos de 30 ou 40 talvez não saiba nem quem foi, mas que foi um cara muito importante no cenário do debate político. Quando eu comecei a fazer, quer dizer, eu trabalhei de estagiária na Antena 1 FM há uns 2 meses, e daí eu já comecei, segundo emprego meu foi o Ferreira Neto, que era um lugar por onde passava todo mundo de importante, de televisão e de política. E ele tinha um programa na TV Record, justamente eu passei pela Record por meio dele, né? Eu não fui funcionária da Record, fui funcionária dele, do escritório. Então, o escritório dele produzia um programa diário e produzia uma coluna diária para jornal sobre televisão, que saía na Folha da Tarde. Daí começou a minha história por ali, né? Fiz um pedaço do programa e depois fui fazer a coluna de TV, porque eu gostava de escrever, eu sentia falta de escrever mesmo, e achei que 1 ano no programa já estava bom, mas foi uma experiência muito incrível, muito legal mesmo, e foi isso, foi em 89, então era o primeiro ano de eleição, depois de 29 anos, o Ferreira se envolveu extremamente na campanha, né, a gente lembra disso, foi o primeiro direito de resposta que teve na época, o PT quis um direito de resposta, porque o Collor deu uma longa entrevista no programa, então tudo estava se descobrindo ali, legislação eleitoral, jornalismo e tal, foi muito enriquecedor mesmo. E dali eu comecei a fazer a coluna, parte da equipe dele na coluna do jornal, e depois eu acabei sendo incorporada pela Folha da Tarde. Um dia a Folha da Tarde quis fazer uma reforma completa nos colunistas, e eu acabei herdando esse contato, né? Porque eu estava em contato com o jornal pela coluna, fazia para mim uns freelas, e acabei ficando na Folha da Tarde como colunista. E dali eu não saí muito mais, assim, eu saí para ir. A Chiques e Famosos é um jornalismo de celebridade. É diferente do que eu faço, do que eu fazia na Folha da Tarde, na Folha, no Estadão, tudo, assim. É um jornalismo revista caras mesmo, que eu considero mais difícil, para mim, né? Para mim é difícil, eu não curto muito, assim, sabe? Encomendar paparazzi na porta das pessoas. Eu não dei muito certo nessa função, porque eu pedia para o fotógrafo avisar a celebridade que ele estava lá. Eu não queria, a não ser que a pessoa fosse muito, muito, muito desgaste, aí eu falava, fica lá e tudo bem. Mas eu não gostava muito dessa coisa invasiva, né? E hoje, na verdade, com o Instagram, esse jornalismo de caras, de folhear a revista Caras, ele deu uma morrida, né? Você ia antes num consultório médico, num salão de cabeleireiro, a revista Caras estava despedaçada, né? Que todo mundo folhava. E agora ela está Caras intacta. e Tititi. Minha mãe lia Tititi, não tinha Tititi? Então, a Tititi era minha parceira de redação. A gente fazia Chiques e Famosos na mesma redação que a Tititi. O meu chefe foi o Despitinini. Opa! E a gente ficava brincando que a gente tinha vontade de cantar a música do Silvio Santos para ele, tal, de jurado, né? Mas era Tititi e Chiques, ali eu fiquei 1 ano. Então, esse jornalismo que a gente fazia na Chiques, que era um jornalismo caras, ele pode não estar muito no papel hoje, mas ele é o que está
dominando em todos os poros de internet. E é uma coisa hoje mais fácil de fazer porque as celebridades já se expõem pelo Instagram, né? Então, eu já não sofreria tanto, porque tem um monte de gente que já se anuncia ali, não precisa nem de assessor de imprensa, ele é o próprio porta-voz dele, aquilo passa a ser uma conta oficial, é verificada, e aí por tudo isso é mais fácil, e é um jornalismo, vamos dizer jornalismo, né? Eu digo que é um pouco uma produção de entretenimento, às vezes, não é nem uma coisa jornalística e tal. Mas ela tem que ter uma responsabilidade jornalística no sentido de que você não vai publicar nada sem ouvir o outro lado, se é alguma coisa ofensiva, enfim. Tudo isso que é de praxe em qualquer área, né? Então, acaba acontecendo também ali. Mas aí eu fiz a Chics, fiz Jornal da Tarde, que foi um período que eu adorei, Estadão, fiquei muito tempo, 16 anos, também amei, foi uma... Adoro lá a família, a empresa da família Mesquita e tal, e hoje estou de volta à empresa da família Frias, né? Porque eu trabalho... Faço uma coluna no Agora, que eu acabei de fechar aqui, espero que não tenha nenhum problema, mas acho que já foi tudo. E eu fecho todos os dias uma coluna no Agora São Paulo, que é uma parte um pouco de celebridades e uma parte de televisão, o Zap. E tem um blog, que é o Telepad, que você falou, que eu falo Telepadi, que é hospedado no site da Folha de São Paulo. Então, eu estou na Folha de volta depois de 16 anos no Estadão, eu voltei para a Folha. Então, eu faço um expresso, bairro do Limão, Barão de Limeira, né? Que em São Paulo são os endereços dos dois jornais. E eu tenho um desvio de conduta, que eu brinco que foi muito prazeroso para mim, que foi eu fiz uma novela no SBT, como atriz. Aconteceu isso. Antes que alguém fale, ela fez novela. Aí, sim, eu fiz uma novela. E aí... Tava aqui, já estava dedado aqui. Tá vendo? Eu fiz uma novela nos áureos tempos de novela do SBT, que o Newton Travesso dirigia, então na época teve Éramos Seis, que foi aquela coisa, a melhor coisa que o SBT produziu de novela. Depois teve As Pupilas do Senhor Reitor, que foi muito bacana também, e eu era uma lavadeira. As Pupilas do Senhor Reitor não era na Record? A primeira versão, olha você entregando a idade, a primeira versão... Era com Aguinaldo Raiol, a primeira versão. Mas a minha Pupilas era com Juca de Oliveira, Débora Bloch e Luciana Braga, no SBT. Do Moscovis, tinha o Tuca Andrada. E a gente foi muito feliz lá. E eu fui fazer uma lavadeira. Eu tenho um amigo, Ricardo Valadares, que brinca que eu fui lavar roupa para o Silvio Santos e por isso eu me acho no direito de querer saber dele coisas que ninguém sabe e tal. Mas foi um período feliz, assim. E depois eu voltei a trabalhar em jornal e escrever, que é o que eu curto mesmo. É isso. Você já deu uma dica, você acha que os chiques e famosos antes tinham mais pudor? Hoje eles dizem assim, me entrevista, eu estou aqui, olha o meu banheiro. Olha o que eu estou fazendo agora, olha o que eu estou comendo agora. Quer dizer, antes o cara tinha um certo pejo, hoje ele se autodenomina chique e famoso, por favor, olhem para a minha vida? Eu não sei se isso mudou tanto, mas eu acho que hoje ele está mais orientado a ser mais discreto nisso, né? Hoje tem muito expert em marketing, tem muita coisa, tem muita gente fazendo marketing sem parecer que é marketing, né? Você tem acho que a rainha do marketing é a Anitta, né? E aí essa coisa de querer se mostrar como mas Ai, assim. Meu Deus do céu, mais um nome triste aqui nessa coluna. A Anitta cantou no programa do Jimmy Fallon ontem, imagina você, assim, né? E é uma coisa que realmente ela alcança proporções que a gente não sabe como, mas ela vai indo. E tem a gente sabe como, na verdade, mas claro que tem uma coisa de uma exposição de um corpo escultural, aquela coisa do funk, de mexer com a libido das pessoas, evidente que isso pesa muito. Voz, né? Não é voz. Não é voz, não é. A Fê Papo está dizendo que você é madrinha da Anitta. Deus me livre, não, eu não tenho nada contra o trabalho da Anitta, mas não sou madrinha da Anitta, não. Me tira dessa. Tá. Meu negócio, porque eu tenho uma implicância com essa coisa da showwoman e do showman. Eu sou menos performance, mais a voz, assim, né? Eu sou mais interessada na voz. E isso é uma coisa que está em franca desvalorização na música, infelizmente. Assim, eu tô sendo uma chatinha aqui? Não, eu acho que a Anitta tem o espaço dela, mas a minha praia não é essa. E a praia que eu curto está cada vez mais em baixa, né? Que é essa coisa de dar atenção pro vocal, né? De repente você vai escutar a Mônica Salmaço. Eu não tô
eu não tô preocupada com as piruetas que ela vai dar no palco, entendeu? Eu tô em outra, assim, é meu ouvidinho. E não é uma coisa de pessoa velhinha, não, que eu tenho já os meus 50, mas, porque eu sempre fui um pouco isso, sempre fui assim. Eu sou uma fã de Novos Baianos e ficava sempre fascinada com o Moraes Moreira, com o violão valendo uma orquestra, com a voz e violão dele e tal, né? Então era muito voz mesmo. Mas é isso, enfim, tem, né? O mundo tá noutra. O mundo tá no pop. Não, mas eu concordo com você. Se você quer um cantor ou uma cantora, é uma coisa. Se você quer uma coisa performática, o que É me outra. desagrada profundamente é outra coisa, né? Quer dizer que Exato, é. você fez As Pupilas do Senhor Reitor, segunda versão? Eu lavava Olha, roupa. É. eu achei que você estava ali com Aguinaldo Raiol e Hebe Camargo, lá na primeira versão. Não, A né? Hebe, não, a Hebe nem fez nem a primeira nem a segunda, né? A Hebe eu Fez a conheci. primeira, hein? Que eu assistia. Você sabe que a primeira função minha na Folha da Tarde era setorista da Hebe. Toda semana o Adilson Laranjeira me mandava cobrir o programa da Hebe, que era ao vivo, inclusive. E aquilo que ia ao ar no programa na segunda-feira só saía na quarta no jornal, mas não tinha internet também. Então a gente que repercutiu que o programa tinha exibido e tal. E eu acabei virando uma setorista de Hebe, assim, foi bem legal, foi um período divertido também. Tem Ganhava uma, mal, mas me divertia bastante. tem uma série agora com a Andréa Beltrão. É a Andréa Beltrão que faz a E aí, Hebe? quem que foi indicada ao Emmy Internacional hoje? Saiu hoje uma lista de Emmy Internacional. A Andréa Beltrão está indicada ao Emmy Internacional pelo papel da Hebe. Olha que legal. Olha que legal. Sim. Entrevistar alguém rico é legal, porque eu não preciso ter pergunta. Você já vai criando pauta aqui para gente. Você gosta? Você achou fidedigna? Achou legal a interpretação dela, da Hebe? Eu tinha. Eu sou um pouco tiete da Hebe, né? Uma coisa que um jornalista não confessa, mas só da Hebe mesmo, assim, eu não tinha essa relação com ninguém. É uma pessoa que quando morreu eu senti, sabe assim, eu tinha um afeto por ela, né? Eu tenho umas fotos com a Hebe, toda vez que tem umas fotos de bastidores que o fotógrafo flagrava, assim, ia comigo fazer a pauta, de repente fazia foto, né, claro, mas foto já do tempo da Folha da Tarde, e em outros momentos que eu entrevistei, toda vez que tem uma foto minha com a Hebe, tá assim, que nem um idiota, sabe assim? Então eu vejo André Beltrão faltando alguma coisa para mim, sabe? Não é, mas é um alcance muito preciso, muito cirúrgico, eu diria, na maneira de falar, na maneira de andar, os passinhos curtos, numa maneira de ser engraçada, né? Ela tinha uma coisa que era divertida e tal. Eu acho que ela chegou muito, muito perto. Mas eu até gostei mais do Marco Rica fazendo o Lélio, o marido dela. O Marco Rica de Lélio se comunica comigo, sabe? Eu vejo nele o Lélio, assim, eu vejo Ah, o você vê próprio. nele o Lélio. Tá. Eu achei muito próximo, e ele não conheceu o Lélio, conversei com ele sobre isso. Parece que o Luiz Gustavo, que foi o Beto Rockefeller, que faz aquele papel do paulistano, que já fez muita coisa do. Não, ele deu umas dicas para o Marcos sobre uma coisa assim, no bom sentido, sem ofender o Oh, Lélio, meu mas Deus. Ah, da cafonalha, da cafonalha da elite paulistana, que tem uma ostentação, o Lélio tinha um pouco isso, né? Vamos no gallery, vamos tomar não sei quantos uísques e tal. Então tinha uma ostentação no Lélio. tá ruim, hein? O teu som tá ruim. O teu som tá ruim. Você ficou meio rodando aqui para mim agora, mas eu tô te vendo aqui. Tá me Mas você tá ouvindo? congelando e tá com a voz metálica. É mesmo, olha só. Ainda continua? Internet Continua intermitente, metálica. será? É mesmo? Oi, alô, É. alô. Oi, você tá congelada. Vamos lá. Quer que eu Tá. tente meu fone de ouvido? Quer que eu... Ah, Agora você pode talvez, falar. talvez. Tá. É que você está congelando. De novo, acho que é a questão da internet. Será que não? Eu vou pedir aqui pelo WhatsApp ver se alguém me traz um fone aqui. Vamos lá, que assim eu não saio. Pode ser. Você sabe que hoje mesmo veio um cara aqui da operadora e trocou esse modem aqui que vivia com problema. E a minha internet no computador hoje funcionou muito melhor até. Ó, usa o 4G. Peraí, deixa eu ver aqui como é que tá, se eu estou conectada nele. Só um segundo. Que agora tem um modem aqui que... Tem A que sair um... Mônica, a Mônica Pinto, que acompanha a gente, diz que a Hebe foi madrinha dela. De crisma, de batismo ou de casamento, Mônica?
Bom, a gente vai esperar a Cris voltar. Hã? Eu falei, isso é maldição do Marcelo, mesmo lugar. Não, Então, tá ruim. e agora? Peraí, tá ruim ainda? Alô? É melhor. A voz a gente ouve, mas a tua imagem está congelada. Tá congelada? Olha aqui. Tá congelada? É, Gente, eu tô vendo você. entrar aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo entrar aqui, ó. O casal não tem pressa. A Fê Papa Campos escreveu aqui. O casal não tem pressa. O que será que ela quer dizer com isso? Não sei, você que é amiga dela, traduz isso para mim. Olha, eu vou desativar os comentários. Vamos ver. Desativar comentários. Vamos ver se melhora. Não sei se isso ajuda alguma coisa. Ajuda nada, né? A gente fica sem feedback. Ativar os comentários, porque a gente fica sem feedback. Ixi. Ela vai entrar de novo. Vamos lá. Bom, melhorou, mas o meu não estava ruim, estava? O meu não estava ruim, não. Vamos ver agora. Será que ela já entrou? Vamos ver se ela está entrando novamente. Oi, Sônia, boa noite. Não entrou ainda? Não dá para ver o rosto dela, tá, Maria? Eu vou tirar. É internet, não tem nada a ver. Não, não entrou. Oh, finalmente a minha imagem tá boa, a minha voz tá boa. Ninguém está dizendo que tá um horror. Compre um microfone, seu pão duro. Vamos ver se ela volta. Vamos ver se ela vai voltar. Vamos rezar. Preciso que ela volte, pelo amor de Deus. Eles não têm pressa. Impressionante. Vamos lá. Obrigado, Ni, meu irmão. Esse é meu irmão mesmo. Cadê a moça? Ai, céus. Ah! Uai. Cris, você entrou por alguma outra? Você. Cris... Ué, por onde você entrou? Porque eu não tô achando Cristina Padiglione aqui. Cris, será que você entrou? Sim, mas não está aparecendo. Será que você entrou pelo computador ou pelo iPad? É. Eu coloco o Cris Padiglione aqui e não aparece você. Vamos ver agora que eu tentei aqui uma.
Uma garibada aqui. Aguardando. Oi. Se fosse na televisão, não dava esse problema, né? Aguardando a Cristina. Eu sei que você está aí, alô. Oi, aguardando Cristina Padiglione. Cristina, a gente perde audiência desse jeito, não é assim na TV? Oi, cadê ela? Fica, internet para quê? Ela... Por que será que você não está conseguindo participar? Será que a gente reinicia? Ai. Vamos ver agora, aguardando. Conectando. Tá, que eu tô aqui ouvindo você e mandando vários recados. Recebi só uma vez agora que eu acionei. Tava Não, assim, eu coloquei tá, e que dizia convida. você não pode participar. Tava assim, tá, que convida você, apareceu só agora, mas eu tô o tempo todo dizendo, oi, eu tô aqui. E tô ouvindo todo mundo falar mal de mim, que Ó, aí que eu tô a gente ia perder a demorando. audiência se fosse Mas eu tô TV. aqui. Como é que eu vou fazer? É a primeira vez que isso me acontece. Eu Vamos lá, interrompi uma vai, live. já que você é noveleira. Eu ouvi outro dia, em 2019, você falar que há 5 anos não tinha uma boa novela no Brasil. É isso mesmo? O Amor de Mãe, né, que parou, eu falo que a pandemia podia ter vindo numa novela que fosse menos bacana, que passaram várias novelas chatinhas. Essa novela tinha um discurso muito... Tem, né, porque não acabou, espero que volte, está gravando agora, mas ela tem um discurso muito mais útil para o entretenimento do que outras que passaram aí sem deixar nenhuma saudade. Então, você tem uma professora de história, que é vivida por uma negra, Jéssica Ellen, que vai na sala de aula, uma escola pública, e fala para os alunos o que é história. Ela tem várias versões, depende de quem conta. Vocês acham que a história do Brasil é contada por quem? Por quem foi pelos colonizados ou pelos colonizadores? Eles falam pelos colonizadores. Então, são cenas rápidas, não são panfletárias, que são muito interessantes no meio de uma novela. Por isso que eu digo que é uma pena que tenha tido a pandemia no meio, né? Tá bom Você agora? Tá me ouvindo? está bem melhor. Hum. Para terminar os podres seus, você já foi assessora de imprensa do Chitãozinho Chororó? Ou do Fui, Chitão, não, da adorava. Sandy? Tem que Hã? cantar evidências de cabo a rabo e não foi no karaokê. Sim, fui assessora de Chitãozinho Chororó e Sandy Júnior. Fui assessora de Sandy Júnior antes do ápice deles, mas eles já muito bem colocados, né? E fui assessora de Chitão e Chororó, assessorei as duas duplas em shows em São Paulo, cheguei a fazer também o lançamento de um restaurante deles aqui no Itaim, o Montana, cheguei a trabalhar em algum período com eles na época do Amigos. Então foi um período bem interessante, assim, foi divertido, né? Porque eles são pessoas tranquilíssimas de trabalhar, muito legal. Então, Foi bom. então, confessa. Diz que é verdade que tem saudade. Tem? Sim, eu tenho. Se eu pudesse conciliar as duas coisas, eu De faria de cantar novo. evidência, você tem saudade? Tenho só... Não, às vezes em redação, às vezes a gente também canta evidências. Quanto a isso, a evidência está em todo lugar. Na pandemia tinha gente cantando na janela, mas era um trabalho legal de fazer, porque eles são muito profissionais e dentro do que eles se propõem, eles trabalham muito bem e organizados, entendeu? E tranquilos, não são artistas chiliquentos, que tem bastante, né? Então, amém, peguei um exemplo bom ali. A TV aberta vai desaparecer? Nunca! Nunca não sei, né? De repente, um dia vai ter isso que a gente está vivendo aqui. O que é uma conexão ruim? Eu acabei de trocar um modem. Você imagina, a gente está no centro expandido de São Paulo.
A internet é uma coisa muito da nossa bolha, o streaming. A gente pode repercutir, achar incrível, mas a verdade é que a TV aberta ainda é 60% da audiência está toda lá, né? Um noticiário tem um alcance que os jornais impressos não têm, o rádio tem um alcance muito forte, mas esse noticiário de rede aberta, sustentado por publicidade, em que o cidadão não paga exatamente para assistir aquilo, isso eu não vejo onde isso vai acabar, não vejo fim para isso, sabe? Eu acho que pode ter o streaming vai roubar uma fatia importante, porque são consumidores de poder aquisitivo alto, né? Que podem ter uma banda larga e tal. Então é claro que importa, mesmo que sejam 10%, é uma fatia importante. O que sustenta a televisão é a publicidade. Então, essa história do consumidor de alto poder aquisitivo é importante. Mas de dizer que vai acabar, muito difícil, né? Eu não vejo como, assim, não vejo aonde. E aquela história do rádio, né? Quando veio a televisão, disseram que a TV vai matar o rádio vai matar o jornal, tudo isso sobreviveu. O jornal, tenho caso minhas dúvidas, mas ainda está funcionando. Mas cada vez mais, tem algumas coisas mais nichadas, né? Tem publicações mais segmentadas e tal. Acaba ou não acaba? Agora, falando desse público de streaming, tem Netflix, tem Prime Video, tem Apple TV, vai ter Disney, tem HBO. Começa a ter uns 10 streamings diferentes. Tem público para tudo isso? É demais, não é? As pessoas acham que não. Eu tinha ouvido semana passada, né, o Boni, nosso crânio de televisão, eu adoro que o Boni, ele responde algumas coisas em 3 frases, que você demora um seminário de 3 dias para ter uma resposta, ele responde em 3 frases. Mas ele disse isso e na semana anterior eu tinha ouvido um diretor do Globoplay, claro que ali o diretor do Globoplay é uma pessoa mais suspeita para falar isso, mas ele acha também, estudando isso há muito tempo, tendo passado um tempo no Vale do Silício, conhecendo todas as tecnologias, não há público para sustentar tudo isso. Não vai ter público para pagar 10 streamings, né? Então, daqui a pouco a gente desiste da TV paga e vai para o streaming. O que os canais pagos estão fazendo? Estão se acomodando em distribuição na Amazon, na próprio Globoplay, os canais Globo já estão todos lá, você pode fazer outros pacotes. A distribuição disso está mudando, né? Você pode ter outras. O HBO Go é um exemplo bom. Você pode assinar só o HBO Go e não pagar uma televisão, uma operadora, por exemplo. Mas você vai ter que gastar ainda para ter a banda larga que nos afeta aqui, entendeu? Então, não tem dinheiro para tudo isso, assim, para ter 10 streamings, né? Essa é a aposta, vão sobreviver 2 ou 3, é o que se pensa. O que os 10 ou 12 agora estão fazendo é tentando não serem engolidos pela Netflix, que tem um tamanho gigantesco, né? É isso que está em jogo agora. Eu tinha aqui uma entrevista e um amigo nosso que eu não conhecia, aqui, Torquato, depois você se mostra aqui, Torquato, ele falando, aliás, falamos isso outro dia, que a TV brasileira não é representativa do Brasil, né? Quer dizer, algumas novelas que a gente via eram, obviamente, Zona Sul, Rio de Janeiro. Né? Ela não é igualitária, nem para negros, nem para diversidade de gênero. Não. Ela não representa a TV, não representa a comunidade, o povo brasileiro. Representa? Olha o Torquato. Não representa, mas a gente tem aqui um movimento de uns 3, 4 anos para cá, de uma tentativa de... isso começou a gritar, ser cobrado muito, né? Principalmente da Globo, que faz muita produção nacional. E quando foi isso? Em 2017, 17, acho. A novela Segundo Sol, uma novela que se passava na Bahia, o núcleo central inteiro era branco. Então, houve uma grita naquela ocasião. Foi muito bom que isso tenha ocorrido, mas eu lembrei na ocasião também que a Globo já fez várias novelas na Bahia, entre aspas, né, que é filmado lá no Rio, mas com sotaque nordestino, nem sempre baiano, sem preto, sem negro, sem, né, branco. Bahia Branca, da Gabriela, que tinha a Sônia Braga, que era o Márcio, e o resto tudo muito branquinho, né?
Então, é uma coisa muito de um lado que não reflete mesmo. E na questão dos gêneros, agora a gente tem a reestreia da Força do Querer, que tem um caso da menina que se descobre transexual, que eu acho que tem uma abordagem bastante delicada, e tem o caso de um travesti, né? Um cara que de dia trabalha no escritório e à noite ele faz shows como travesti, que é muito interessante. É feito pelo Silvério Pereira, que é um ativista e tal. Então, tem um movimento muito forte de 2, 3 anos para cá para mudar essa cara. A gente tem agora, em outubro, vão estrear 2 episódios especiais do Sob Pressão, série médica, com o contexto da Covid. Então, vai ser Sob Pressão, Plantão Covid. Tem 2 atores novos nesses 2 episódios, os 2 são negros. Um médico, inclusive, negro, que é uma queixa dos movimentos antirracistas, que a gente possa enxergar os negros em papéis que não sejam de escravos, que não sejam de empregados. Então, vai ter um médico negro no Sob Pressão agora. Que bom. A outra é o Davi Júnior, que está até na sessão de terapia, na última temporada de sessão de terapia, e a Roberta Rodrigues. Eles estão nesses 2 episódios. Há um movimento bem acelerado para se pulverizar isso. Outra coisa que movimenta isso, além das cobranças das militâncias, é que as pessoas estão assistindo muito televisão em telas individuais, consumindo conteúdo em telas individuais, né? Está me ouvindo? Agora está rodando aqui. Estou te ouvindo. Quer dizer, essa cobrança pela representatividade passou a ser muito mais individual do que o coletivo da sala, da família, onde você pode ter um pai que seja conservador e um filho que seja transexual. Então, começa a haver uma cobrança do indivíduo mesmo para se ver representado na tela e uma necessidade dos canais de diversificar o seu elenco e sotaques e tudo. Eu acho louvável. Quem não acompanha isso está perdido, fica para trás. Tá. Onde você acha que vai parar essa guerra do Tinhoso com a Vênus Platinada? Bom, a gente tem aí uma ameaça forte dele de suspender a concessão, de cancelar, de cassar a concessão, de não renovar a concessão, né? Ele fala assim, olha, 2022 está aí e tal. 2022 vence a concessão da Globo, mas a renovação, o processo de renovação pode ser antecipado em 1 ano. E aí, só que aí o Congresso tem que aprovar isso, não é uma decisão, não é uma canetada da BIC dele, tem que ter o parlamento ali endossando isso. O Boni acha muito difícil que você encontre motivos para fazer, para cassar uma concessão, coisa que só aconteceu politicamente com a Excelsior e que foi uma cassação política, né? Não foi como na Tupi um caso de falência, né? Então só aconteceu uma vez e foi no governo militar. Agora, assim, a gente vive muito, né, blefa com isso o tempo todo, a gente não sabe se isso vai ser possível. Mas, assim, na atual conjuntura do que se chama democracia, depende do Congresso fazer isso. Eu acho que essa briga, né, não vai ter fim. Acho que vai ficar... Enquanto ele provocar, a emissora vai tentar se defender. E não existe uma condescendência de... Não é que existe a Globo está peitando o Bolsonaro, né? Mas não existe também uma coisa passiva, de dizer vamos aceitar e não vamos mexer mais com as denúncias que envolvem o nome dele. Bom, continuar trabalhando em cima das denúncias, sem se importar com isso, e arcando com o ônus da publicidade do governo, né, que foi toda retirada da Globo. Hoje você só vê comercial do Banco do Brasil na Record, no SBT e na Rede TV. Na Globo sumiu. Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Agora? Voltou? Tá metálico. É porque eu sou a mulher biônica. Voltou aí, não? E você congelou. E eu congelei, meu Deus, é bom porque assim eu fico novinha. Olha aqui, e agora? É engraçado que a gente está conversando e está entrando, inclusive, notificação aqui na minha tela, como se estivesse funcionando normal. Você, para mim, está congelada. Eu não sei para os amigos aqui se você está congelada. Agora, amigo. Bom, a gente... Onde foi que você ouviu até onde? Não sei, volta um pouquinho. Você estava falando da concessão do Congresso. Isso. Eu estava dizendo que não existe... Eu acho que a briga... não é que a Globo esteja peitando o Bolsonaro, ela só não está sendo condescendente com o que ele chama de bom jornalismo, que é não incomodá-lo.
Se há denúncias que se referem a uma pessoa que ocupa um cargo público, essas denúncias, como bom jornalismo, tem que vir a público. Falar bem, as pessoas falam, mas não mostra as coisas positivas. Sim, isso é publicidade, não é jornalismo. Né? E as coisas positivas que efetivamente afetam o público serão mostradas. O caso é que até agora elas não apareceram. Né? Então, eu acho que nessa proporção, não é que existe uma guerra, existe uma tentativa de fazer jornalismo diante de uma pessoa que tem uma outra interpretação de jornalismo, que vive do WhatsApp, que passa notícia falsa. Então é muito complicado, né? Acho que a gente nunca viveu uma situação assim. O Milor dizia que jornalismo é oposição, o resto é balcão de secos e molhados, né? Ele quer um jornalismo subserviente, não é? Exatamente, né? E por isso ele ameaça. Sim, eu tinha falado isso, acho que quando congelou, que o governo tirou muita coisa da TV Globo, de anúncio público, né? O que assim, as pessoas falam assim, mas ele tem o direito de botar onde ele quiser. É mais ou menos, não é bem assim, né? Porque se você tem uma campanha, por exemplo, da dengue, você quer alcançar o maior número de pessoas. Então, não faz sentido que você anuncie mais na Globo, mais no SBT, na Record, do que numa Globo, que vai alcançar o dobro daquelas pessoas, né? Então, é um dinheiro mal investido, às vezes. É um dinheiro, assim, não estou dizendo que o SBT e a Record não tenham que ter, tem que ter, mas tem que ser proporcional à audiência. E eles não têm feito isso, eles deram um upgrade aí nos anúncios do governo na Record e no SBT, na Rede TV acho que menos, mas Record está bem lá em cima, e a gente tem essa situação que é quase um conflito. O Fábio Farias, que é ministro das Comunicações, é genro do Silvio Santos, né? Tem uma coisa muito muito próxima, né? Há um conflito de interesses que é inevitável. Você pode dizer, não, mas eu não fiz nada, mas para a gente ficar de olho, né? Como é que você vai fechar os olhos para isso? Não dá. Hoje não foi indicado, você me falou há pouco, não foi indicado alguém do SBT também para exercer o cargo? Ah, sim, o cargo. Achei que você ia falar da premiação. Achei que você tinha mudado de assunto. Não. O Glenn Valente já estava no governo. Ele foi diretor comercial do SBT, diretor de marketing e tal. E agora ele vai ser diretor da IBC, presidente da IBC, que é o núcleo ali de comunicação do governo, né? Que significa TV Brasil e todas as rádios da IBC e tal. Então, o Glenn Valente, que é um cara de publicidade, vai ser diretor de uma TV pública. Eu não vejo aproximação, eu não vejo em que ele poderia ser tão útil. Porque a TV pública, além de tudo, ela tem várias restrições a anúncios, né? E a TV pública, tanto a TV Brasil como a TV Cultura, a TV Brasil em São Paulo é muito fraca, no Rio já é mais forte. Elas têm uma atenção histórica com criança, com público infantil, que não permite publicidade. Então, realmente não entendi a indicação do Glenn, que é muito competente lá na área publicitária, mas não vejo ele como um cara de TV pública, né? E parece que o nome que eles preteriram era o do José Emílio Ambrosio, que também não tem experiência em TV pública, mas trabalhou muito tempo na Bandeirantes, que já tem um leque muito maior do que o do Glenn. E aí eu li no texto da Folha que o Zé Emílio foi considerado que não tinha um currículo na área. Eu falei, mas que área, né? Porque o outro também não é da área, né? Então, não sei que indicação foi essa. Mas a gente já está melhor do que uma dentista que foi indicada semana passada para dirigir um departamento da Ancine, né? De cinema. Já está melhor. Pelo menos é um cara que trabalhou em televisão e tal, está mais próximo. Nós temos filhos com a mesma idade. Yes. Você acha que os nossos filhos é a geração mais jovem que vem vindo deles, eles vão assistir televisão no futuro? Então, aqui é engraçado, né? O menino tem que é o nosso, a gente empata nos meninos, né? Eu tenho uma menina mais velha. O menino, ele vai mais atrás da televisão, ele liga a televisão para ver coisas. A menina já desencanou faz muito tempo, assim, ela liga o streaming para ver, às vezes, alguma coisa que ela queira. Mas ele tem não sei se ele é um perfil diferente, dizem que sim, que ele quer ver o Fantástico. E não, hoje... Não é possível. Sim, ele quer ver o que vai ter no Fantástico. E ele adora também acompanhar os gols da rodada, e agora ele tem ligado até a televisão na Bandeirantes para ver o Neto fazer comentário de futebol. Sei. Eu não estou acreditando nisso, porque é uma cena muito da minha
época, né? O meu irmão, os meus primos que viam mesa redonda, de repente meu pai, né? E aí o meu filho tá. Esse hábito do futebol, de ver os caras falando bobagens, mesa redonda e tal, isso daí ele tem ligado a televisão para ver, assim. Aí a gente também assiste algumas coisas que, tipo, o Adnet, que passava todo dia, mas aí era no streaming. Aí a gente É. todo dia sintonizava para ver o Adnet, e ele vê as outras coisas também, a gente vê mais no sob demanda, não vê. Mas a TV linear ele busca um pouquinho, a menina zero, de 18 anos zero. Eu acho que vou de novo ter que falar do Boni, porque essa análise dele é muito precisa, né? As televisões deixaram de fazer infantis. Você não cativa esse público mais pela televisão. Eles não conhecem esse veículo, eles começam mexendo em tablet. Então, tem criança de 3 anos que passa o dedo na tela do televisor achando que vai ser igual, ela não conhece aquilo, porque não tem produto para ela. E a gente está falando aí de um público, lógico, que tem acesso ao tablet, mas 2/3 do país também não tem. Então, o que acontece? Tem criança de 5 anos vendo Big Brother, que não é absolutamente inadequado para eles. Né? Eu não digo nem pelas cenas calientes, eu digo porque esse ano foi excepcional, mas normalmente essas pessoas que ficam confinadas em reality shows são pessoas que não têm nenhum talento, elas estão lá porque I wanna be famous, né? Essa é a Uhum. vontade. E eu acho um valor muito ruim, sabe, para você sentar para ver com uma criança. E você pega esses programas, eles têm uma audiência infantil grande, por quê? Porque às vezes a criança não tem o que assistir naquele horário, né? Em residências que não tem streaming, não tem TV paga, e não dá para sair na rua porque tem tiroteio. Aí vai ver Big Brother com o pai, assim, sabe? Tem uma audiência, assim. E as televisões não cuidaram disso por causa da publicidade. A publicidade passou a ser muito restrita para criança. Na verdade, não pode ter publicidade em programação infantil. Para crianças, né, você pode se dirigir aos pais, mas é meio delicado isso. Você vai vender o quê no intervalo, se é só a criança que assiste? O Discovery Kids, o Cartoon, tem muita coisa para os pais, mas porque no Discovery Kids tem muita criança pequena vendo televisão com a mãe, com o pai. Então tem um pouquinho ali e tal. Mas realmente estrangulou muito, assim. E aí eles não conseguem. Eles dizem que não conseguem fazer, né? Mas tem recurso para fazer, assim. Acho que falta interesse mesmo, né? Mas eu me lembro de ficar, eu tenho filhas mais velhas, eu me lembro de ficar muito irritado nos tempos do show da Xuxa, que era uma coisa, pede para o seu pai comprar isso, pede, não é? E Sim. a molecada ficava furiosa com a gente, olha, era para comprar isso. Era horrível, não, sou super favorável à restrição da publicidade infantil, ao veto mesmo. Isso nem foi a primeira coisa que caiu, não podia mais ter um negócio que pede para sua mãe, não pode mais. Você não pode ter anúncio de nenhuma espécie. Não, nem dirigido aos pais, né? Nem se está fazendo um produto infantil, tem que ter uma embalagem totalmente que proteja a criança daquilo. E mais ainda, porque, como alega o pessoal do Alana, que pega muito, que está muito em cima disso, com um monitoramento muito sério, que é uma ONG que cuida de zelar o ECA e tal, né? O Estatuto do Adolescente, a criança não distingue conteúdo de publicidade. Então, tem muita coisa que chega. Por isso o merchandising também é proibido, entendeu? Você não pode, no meio do programa, distribuir jogos da estrela, né? Como fez o SBT em várias ocasiões, porque ali tem um merchan embutido, a criança não distingue o que é, o que não é. Ou então teve um caso do Guaraná Dolly também no SBT, que fazia um quiz, não sei o que, do Guaraná Dolly. Não pode, não pode. Porque eles não distinguem o que é uma coisa e outra, e é uma proteção à criança, acho ótimo. Tem uma discussão que, os pais que têm que cuidar da criança, mas justamente a criança mais vulnerável é aquela que a mãe não está em casa para explicar, né, que é a babá eletrônica que fica em casa com a criança. Então, eu acho que a gente tem que coibir, senão vira casa, né, do que vira a casa da mãe Joana, nem sei, assim, vira uma coisa descontrolada, né? É. Há uns meses eu fiz uma denúncia ao Ministério Público, no jornal e tudo. O SBT estava fazendo concurso de beleza com Isso, meninas desfilando de maiô. o Silvio Santos, foi, né? Foi. Exatamente. Eu fiz essa denúncia, o Ministério Público fez muito barulho. Vamos dizer o seguinte, por que o pessoal está debandando da TV Globo? Por que eu vejo o Zeca Camargo na Bandeirantes, os veteranos artistas vão fazer novela em outro lugar? Por que eles estão debandando? Na verdade, a Globo tem encerrado vários contratos de décadas, né? Que eram renovados sistematicamente, assim,
aquela coisa que é renovado, emenda, né? Acabou o contrato, renova, renova de novo, meu contrato vai vencer. Então, assim, autores muito tarimbados renovaram contratos durante 40 anos, atores, e aí tem essa lista. Zeca Camargo era até alguém entre os mais jovens. Tem o Agnaldo Silva, que fez alguns dos maiores sucessos, teve Sim. contrato encerrado. O Miguel Falabella teve contrato encerrado, 44 anos, e recentemente que chocou, né? Que todo mundo ficou pasmo, foi Tarcísio Meira e Glória Menezes. Eles estão encerrando contratos de longo tempo, eles estão produzindo mais coisas, porque aí eles têm que encher aquele catálogo do Globoplay com coisas que não vão ter na Netflix, e aí a produção brasileira pesa muito. E eles alegam também que eles estão investindo mais em diversidade. Então, eles estão com mais atores sendo pagos e menos, eles querem gastar menos com o cara que está em casa há muito tempo. Eu entendi isso no caso do Renato Aragão, que vai uma vez por ano fazer o Criança Esperança e devia ter uma grana boa. Entendi no caso do Aguinaldo, acho que eles tiveram algum problema ali de insubserviência e tal. Não entendi no caso do Fagundes, foi aí que eu fiquei bem chocada, porque é um cara que é bastante ativo, está o tempo todo no ar, e eu acho que ele é do que eles chamam de talento estratégico. Então, na hora que o Fagundes teve o rompimento do contrato, eu falei, isso pode acontecer com qualquer um. Agora, o Fagundes também não é um cara, não é um cara ali que deixa a emissora fazer com ele o que ele quer, né? Ele é um cara que já chamou atenção sobre a necessidade de pagamento de cachê para fazer coisas extras. O cara é chamado para ir fazer o jogo do Ding Dong no Domingão do Faustão e não ganha nada, tem que ganhar. Ele tinha um movimento lá dentro de remuneração à parte por aquilo que não é o seu trabalho, que é representar, que é muito correto. Mas eu não acho que tenha pegado por aí. Eles têm uma relação que dizem que é ótima, que eu acredito mesmo que seja. Ele deve fazer, inclusive, o remake do Pantanal na Globo, né? Que resolveu agora que o Pantanal está pegando fogo, que tem Covid, vai fazer novela no Pantanal depois de 30 anos de atraso. Mas o Fagundes deve fazer um dos papéis. Mas o que a Globo alega é isso. Assim, deixamos de investir muito nisso aqui, que são os contratos muito longos e muito onerosos, para ampliar o leque de produção e de contratações e trazer mais diversidade e tal. Vamos ver, né? O que acontece também é que eles ficam mais livres de processos trabalhistas, né? Porque não existe processo trabalhista por obra certa. Então, de alguma forma, eles estão se calçando. Aí o Bolsonaro também andou perseguindo, né? A Receita Federal teve uma perseguição forte com atores da Globo, com que poderia ser uma trucagem nos contratos, né? Começou a avaliar isso, o cara ganhava um negócio mensal pela mesma empresa e o mesmo pagador. Tem algumas práticas aí que eles começaram a tentar constranger os artistas da Globo. Eu não sei até que ponto isso também está relacionado a essa política de enxugamento deles, mas que é uma política, claro que é uma política relacionada à questão financeira, mas a gente tem esse lado também de eles estarem produzindo muita coisa para o Globoplay e ampliando também algumas contratações, né? Eu não entendo muito, assim. Por exemplo, eu soube que contrataram uma menina que era ex-BBB, a Rafa Kalimann, que foi vice-campeã do BBB, por 2 anos, não foi por obra certa. E dispensou o Fagundes, então não sei direito o que está vendo. É claro que a Rafa Kalimann vai ganhar muito menos que o Fagundes, né? Mas vamos ver, não sei. A pergunta que estava a seguir eu vou pular e vou fazer depois para não parecer que tem nenhuma ligação com essa contratação. Eu juro que eu não queria falar no homem, mas você falou. Você acha que o casamento do Tinhoso com a namoradinha do Brasil ia dar certo? Olha, eu achei que ia, porque ela era uma grande carta para ele, ela era um coringa para ele, era uma pessoa muito popular. Vamos dizer assim, para os eleitores dele, ela é uma figura muito popular, muito querida, né? E para os não eleitores dele, ela passa a ser um chamariz de uma figura simpática e tal. Para os opositores dele, não. Os opositores dele já não gostavam dela, né? Faz tempo, desde a campanha e tal. E olha o que virou a Regina e tal. Mas aí ela acabou piorando um pouco a situação dele e dela, né? Na área da cultura. Acho que ela conseguiu deixar a cultura ainda mais mal vista aos olhos de quem não gostava dele. Porque a atuação foi péssima, ela entrou no meio de uma crise, ela não conseguiu desenvolver nenhuma política de apoio para a classe artística, e ela não se comunicava com as pessoas. E aí a gente teve aqueles mortos célebres no começo da pandemia, que ela nem se manifestava, e nem ele, né?
Então ficou, para a classe artística, assim, já tinha uma imagem ruim, ficou pior. Então, mas eu achei que podia dar certo, porque ela parecia estar apaixonada por ele, né? Ai, aquela coisa assim, aquele olhar de Regina, né? Cantando Pra Frente Brasil, não é? Não tinha uma cena dela cantando Pra Frente Oi! Brasil? Na Aí morreu CNN, Aldir Blanc, morreu Rubem Fonseca e nada foi dito, não é verdade? nada foi dito, nada, é. E na CNN ela fez esse papelão, né? Que era. E ainda constrangeu o repórter, dizendo que ela achava que ela só ia falar de coisas boas, né? Quem que vai para uma entrevista achando isso? Devia achar que a CNN era uma aliada, tal, que muita gente acha, né? Que a CNN é uma Acha? aliada. Acha por quê? Porque a CNN tem. Quem é a adversária da CNN? É um inimigo em comum da CNN e do Bolsonaro. No caso da CNN, eu espero que seja só uma adversária, não uma inimiga. Mas ela, no plano de negócios, ela disputa o público com a Globo News, né? Então, para o eleitor do Bolsonaro e para a família Bolsonaro, é a chance que a gente tem, essa CNN Brasil, com esse mega investimento, é a chance que eles pensam que a gente tem de ajudar a derrubar o Império Globo. Mas o que a gente tem visto é o seguinte: o Douglas Tavolaro, que é CEO da CNN Brasil, que era o vice-presidente de jornalismo da Record, tem um bom relacionamento com o Bolsonaro. Mas efetivamente o que a gente tem visto é uma tentativa de não ser subserviente como é a Record e o SBT. Então, como esse caso da Regina, né? Que alguém falou, mas o repórter encerrou a entrevista e passou pano para ela. Eu não vi dessa forma, eu vi as perguntas sendo feitas como deveriam ser feitas e as pessoas, né? E eu acho também Daniela Lima, William Vac, não são pessoas que se sujeitariam a isso, sabe? De filtrar perguntas. Agora, no momento que ele põe lá o Alexandre Garcia, sim, é para agradar. Aí não dá, né? É para Alexandre agradar o Garcia. Bolsonaro. O Porta dos Fundos tem feito uma paródia do Grande Debate, que é divertidíssima, que aparece tipo assim, vamos discutir racismo. Aí aparece um cara que é antirracista e outro cara que diz, não, mas eu tenho direito à opinião. E aí você fala, não, não é possível isso, né? Tem direito à opinião a ponto de quê? De atropelar os direitos alheios? E eles têm feito uma paródia engraçada com o Grande Debate, que tem dado, de certa forma, uma proteção ali ao Caio Coppola, que é o representante do bolsonarismo. Mas, assim, eles têm tentado, eles não são a Record e o SBT, a gente não pode dizer isso, porque eles têm dado algumas espetadas. E para a família Bolsonaro, claro, eles são os caras que podem ajudar a derrubar a Globo, eles têm fôlego, né? Eles Então, acham que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é isso? exatamente, isso mesmo, perfeito, Então, exatamente. eu estou encantado com a TV Cultura. Quem não é aqui de São Paulo talvez não tenha acesso, mas a TV Cultura está linda, brilhante. As TVs públicas podem fazer uma TV de qualidade, uma TV que fale para o grande público, que ao mesmo tempo tenha cultura, não tenha Big Brother. Sim, 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 Pode. acredito muito nisso. A cultura quando você sai para fazer, por isso que eu não acredito muito em pesquisa, né? Quando você sai para fazer pesquisa, a cultura é a emissora mais admirada de São Paulo, mas ela tem uma audiência muito pequena. Mas as pessoas sabem que ali tem um bom produto. O que eu acho que eles têm conseguido agora na gestão do Zé Roberto Maluf, que entrou quando trocou o governo aqui em São Paulo, quando chegou o Dória, teve uma eleição nova, entrou o Zé Roberto. A cultura, embora ela tenha que ter na presidência um cara que seja da concordância do governador, eles dizem que não é escolhido por ele, mas tem que ser um cara que é do agrado do governador, senão também não tem verba, a verba sai do caixa do governo do estado. Embora tenha isso, ela tem um conselho muito sério de gente que não pensa igual, que faz ali observações, que tem divergências, né? Na época do Augusto Nunes, o Augusto passou 2 vezes no Roda Viva. A segunda fase dele no Roda Viva, tinha uma turma que se opunha muito à postura dele no programa, e aí também ele se opunha a ter que levar todos os ministros do Temer, mas efetivamente levou. E aí tem uma divergência, tem um debate, tem um conflito que é natural. O que não é natural é tipo TV Brasil, você vai lá e escolher um publicitário e aquilo vai caminhar de acordo com a vontade do cara do Poder Executivo, né?
Acho que o Eugênio Butti passou pela IBC logo no começo do governo Lula, também tentou fazer mudanças ali, mas é um negócio mais complicado e a gente deu vários passos atrás. A IBC vinha num caminho muito mais democrático do que ela é hoje, isso desde que o Temer entrou, não é nem com o Bolsonaro, que tinha ali um presidente que tinha acabado de ser eleito, que ele fez e tirou o cara. Era uma história que mexeram na legislação para tirar ele de lá, não podia ter saído. Então, tem algumas proteções legais que você tem que dar para um cara que ocupa esse cargo, para ele não ficar à mercê do presidente, do nome do executivo. Em São Paulo, Zé Roberto Maluf tem tido uma comunicação boa com o Dória. Eu me surpreendi com o jornalismo da cultura sendo muito equilibrado ali nos debates e tal. Eu acho que eles não têm, olha que a gente pegou esse período de duelo entre Bolsonaro e Dória, acho que a gente não tem um jornalismo subserviente nem ao governo do Estado, muito menos à presidência, claro, mas os programas têm uma atenção com entretenimento. O Maluf, que eu vou falar Zé Roberto para ninguém pensar que é o Paulo, o Zé Roberto tem um conhecimento profundo de televisão, e diferente do Glenn, por exemplo, é um cara que foi cabeça da Bandeirantes e do SBT, que entende tanto de comercial como de artístico, de conteúdo. E sabe delegar poder a quem vai comandar a área. Então, isso funciona maravilhosamente bem. Nas duas gestões anteriores, do Alckmin e do Serra, a cultura teve ali o Marcos Mendonça, que tinha sido secretário de Cultura de São Paulo, e o João Sayad, que era também ali um aliado do Serra e tal, mas que não sabia diferenciar o Cocoricó do Vila Sésamo, sabe assim, na TV Cultura. Ele tinha que saber isso, ele não sabia quem era. E aí não podia funcionar muito, o cara estava ali muito numa função administrativa, né, de quem não entende do assunto. E o Zé Roberto tem feito um trabalho muito legal mesmo na cultura, tem que bater palma para ele, está indo muito bem. O Leão Serva está fazendo direção de jornalismo, o Roda Viva tem vindo num caminho muito bom, entendeu? Acho que tem contemplado todas as vertentes. O Jornal da Cultura tem sempre gente muito rica para discutir, né? Sim, porque o jornal é muito mais do mesmo, e ali você tem um debate, você tem uma reflexão, é um jornal muito fora do enquadramento dos outros e funciona muito bem, né? Eu gosto muito também. O amigo, eu não conhecia, Famarfon. Está dizendo excelente live. Se eu tenho algum mérito é conseguir convidar gente muito especial. Esse é meu único mérito. Então, parabéns, Cris. Olha o pessoal dizendo que está excelente. Parabéns para você que faz perguntas boas. Eu posso falar, senão também... Escuta, o humor floresce durante... Nem vai lembrar que a gente fez uma matéria no Estadão que você traçou para mim o perfil dos personagens de Avenida Brasil. Eu lembro, assisti a Avenida Brasil, era oi, 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 não tinha aquela música? Gente, é uma das matérias que eu mais adorei fazer. Eu voltei assim, falei, nossa, os personagens têm vida, eles têm... Porque às vezes eles são muito mal construídos, quer dizer, na maioria das vezes, né? E ali tinha um estofo, né? Era muito legal mesmo. Tinha um rapaz lá que tinha jogado no exterior, tinha jogado futebol no exterior, né? Eu não lembro o nome dele. Hã? Tufão. O Tufão. E o cara não sabia falar uma palavra de nada. Quer dizer, o cara jogou no exterior e nada, né? O Murilo Benício estava até meio gordinho para fazer jogador de futebol. Tava, ele era o neto antes do regime. O Ronaldo. O Ronaldo. Você acha que o humor floresce em tempos áridos? Floresce nas ditaduras, nas dificuldades? A gente tem aí o Adnet, tem a Porta dos Fundos. Antes, a gente tinha aquele Anode no programa de humor da Globo, do sábado à noite. Tem aquele A Praça é Nossa, que é desde o tempo do Manuel da Nóbrega, mais ou menos a mesma coisa. Tem um sangue novo agora? Eu acho que tem um sangue novo fazendo, sim, tendo tudo que tem uma ação muito forte tem uma reação, né? Lei da coisa da física mesmo. Então, a reação dos humoristas, alguns deles já conhecidos, né? Não com essa, talvez não com essa vitrine toda, mas assim,
O Adnet fez com o Márcio Smelling e o Maurício Farias o Tá No Ar, que foi de 2014 até 2019. Esse programa foi um renascimento na Globo, 2014, assim, só para a gente lembrar que começa um pouco antes desse momento em que a gente que pede uma reação mais forte. Agora, o Sinta-se em Casa do Adnet é uma reação concentrada, né, como se tivesse assim, a essência do perfume do Tá No Ar, diariamente, porque ele fez uma crônica diária aí desde o começo da pandemia, de segunda a sexta, brincando com noticiário, brincando com, debochando de Witzel, no último programa ele fez ele tirou 2 semanas agora para gravar a escolinha, mas no último programa ele fez 13 personagens, e aí tinha a Cristiane Brasil sendo presa, tinha o Sérgio Moro, tinha o Lula, tinha o Bolsonaro, essa diversidade, essa vontade de reagir está relacionada à ação e reação. Mas em 2014 eles começaram a fazer um programa já que deu uma virada no humor da Globo, e ali o Zorra também em 2015 ou 2016 deixou de ser um programa de costumes, né, na noite de sábado, para pegar também uma carga mais política. Ele deixou de ser Zorra Total, passou a ser Zorra. E a Praça é Nossa, que você falou, passa até hoje no SBT e tem uma boa audiência. A minha teoria é que as pessoas gostam muito de bordão. Então, num país que você não sabe nunca o que vai, quem vai amanhecer preso, quem que vai passar a tornozeleira para quem, parece que é uma coisa meio confortável você saber como vai terminar a piada, né? E tem um público na Praça Nossa que está ali feliz da vida porque já sabe como é que vai acabar aquilo. É a minha teoria, porque eu também não acho engraçado. Mas tem umas figuras que são legais. Agora, a essência do programa, acho que, né, já perdeu muito ali. É muito mais do mesmo. Seni Diogo, dou a mão à palmatória. Você me pergunta onde é que tem ditadura. Retira a ditadura e coloca governo totalitário, autoritário, fascistoide. Isso aí, totalitário, gente, totalitário. Um governo que quer proibir filme, um governo que quer restringir a verba da Ancine. Você tem uma ficha agora que não existia antes. Então, tem um programa de 2011 para 2019, a gente tem ali vários filmes e documentários chegando em festivais internacionais, não é do nada, é de um programa de fomento, de incentivo à cultura, audiovisual. Então, o audiovisual veio bem, assim, de 2011 até 2018, foi muito bem e tal. E aí, de repente, em 2018, quando começam as restrições, a Bruna Surfistinha, lembra que ele falou, não quero que tenha verba pública, não pode ter verba pública na Bruna Surfistinha. Então, ali, eles começam a responder, os produtores começam a responder uma ficha que você tem que dizer se o programa tem algum caráter religioso, ideológico, ou de gênero, e no fim das contas você fala, bom, alguma dessas coisas a gente vai esbarrar, algum tema desses a gente vai abordar, né? E muitos programas começaram a bater na trave, né? Muitas produções. E o Bruna Surfistinha, efetivamente, não é um programa sobre prostituição. A gente sabe que a história é muito outra e tem uma abordagem toda interessante. Outra coisa do Bruna, que a Fox fez com dinheiro de incentivo, é o seguinte, que ele nem sabe como funciona. E a Fox é uma empresa internacional no Brasil. Em vez de ela pagar um determinado imposto para o governo, ela pode não pagar esse imposto e investir em produção nacional e criar empregos, fazer produções que vão chegar lá fora, que vão vender bem ou não a imagem do Brasil, não interessa, vai ter a música brasileira, vai ter, mas as pessoas falam assim, mas vai vender o tráfico lá fora, quando vende Cidade de Deus, né? E eu não vejo dessa forma, eu acho que tem ali brasilidade, questões sociais, o filme é bem feito, e você tem que... Não existe cinema e televisão sem incentivo público no mundo inteiro, né? A indústria de Hollywood, até se construir, se fez também dessa forma. Então, nos lugares onde o cinema e a televisão funcionam bem para a diversidade, para um leque de produções interessante, que contemple o país, tem que ter incentivo. E aí... o cara quer botar ministro evangélico no STF, quer restringir as produções que vão receber dinheiro público. Claro que isso é um totalitarismo, não é? Eu estou me permitindo avançar mais uns 10 minutos, porque a gente foi muito truncado. Pode ir aonde você quiser. A sua live tem mais de 1 hora. Você consegue... que chique. Vamos falando. Tá. Deixa eu ver o que eu ia te perguntar agora. Vamos lá.
Ah, a HBO te convidou para votar no Emmy Foi. Internacional? Como é que foi isso? Foi, a gente falou agora há pouco dos prêmios, essa lista que saiu hoje é de Emmy Internacional, então funciona assim, a HBO, a Globo, a Fox, sei lá, várias empresas patrocinam uma organização do Emmy, são como os membros da Academia de Hollywood, eles pagam uma quantia para estar ali, bom, eles pagam, na verdade, eles pagam já porque eles são patrocinadores, mas eu, cidadã comum, poderia ser uma pessoa votando no M, desde que eu pagasse também uma assinatura que não é baixa. E tem pessoas no mundo inteiro que são estudiosas de TV e são interessadas e participam dessa academia e dessa votação. O que foi interessante foi o seguinte, a HBO me chamou, foi acho que em 2009, 2010, para votar, para escolher a segunda fase de uma lista que era de humor e minissérie. Então eu ia votar em duas categorias, humor e minissérie. E aí eu estava no Estadão. E aí a gente tem que, né, uma viagem em nome da empresa. Olha, a HBO convidou para ir para Miami votar no M, né? Não sei como é que é isso e tal, mas enfim, era um conhecido meu, nunca fui. E aí me disseram, mas como é que a HBO vai pagar a sua viagem e vai participar da rodada de candidatos, de finalistas? É porque a HBO concorre sempre, né? Concorre lá no M Central, lá nos Estados Unidos, e esse internacional também entra muita produção deles, porque eles fazem muita coisa na América Latina, fazem coisa na Inglaterra, tal, tudo isso entra no M Internacional. Eu falei, não sei como é que é isso, né? Porque é meio constrangedor, eu vou pagar uma viagem para eu ir lá votar. E aí eu descobri que a rodada que a HBO patrocina, ela não participa. Então, na rodada que eu votei, só tinha programas de outras empresas, da Globo, inclusive. Provavelmente a Globo pagou uma viagem para outro grupo, onde ela não estava, e só existia HBO. Então, nesse sentido, é uma coisa bem legal, bem organizada. E aí a gente votou na segunda etapa. Estava eu, e havia também jornalista de Colômbia, México, e tinha muito roteirista que fazia, que de repente gente tinha roteirista que tinha trabalhado para a própria HBO acho que no Epitáfios na Argentina, que são dois caras ótimos, e tinha roteirista do Brasil também, gaúcha, não lembro o nome dela, mas era uma turma misturada de roteiristas, jornalistas, pessoas muito já antenadas, conectadas com a televisão, mas sem enfiar a HBO na rodada, entendeu? Por isso que era um negócio assim com financiamento alto de muita gente no mundo inteiro pagando assinaturas e de patrocinadores fortes. A gente não tem isso aqui, né? Eu abri aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta para você. Enquanto isso, eu vou te dizer o seguinte: é engraçado que ainda existe um certo elitismo quando a gente vai falar de TV, né? Quando a gente vai falar de TV, mas eles pensam que falar de TV é fofoca. Perdeu a live quem não está ouvindo você falar. É o mais puro jornalismo, tem pitadas de psicologia, de sociologia, de economia. É uma coisa muito mais complexa. A gente ainda tem uma coisa meio elitista de torcer o nariz para a televisão, não tem? Lá atrás, eu me lembro, tinha até um modelo de decoração onde a TV nem podia ficar na sala. A TV não era para ficar na sala que não era de bom tom. Você lembra disso? Lembra, tinha o quartinho da televisão, né? Ficava, isso, às vezes, isso. até o menorzinho da casa e a sala ampla, sem nada e tal. Isso. Hoje você vai as pessoas torcem o nariz ainda? Eu acho que hoje a televisão ocupa um espaço central na sala e, infelizmente, isso me desagrada um pouco. Em restaurante, por exemplo, que é uma coisa que a gente nem sabe mais o que faz tempo que não vai, mas restaurante, começou uma onda que todo restaurante tinha televisão, né? Eu falei, que coisa chata. E você senta e tem uma tela. Talvez porque eu quisesse me separar do trabalho, não quisesse aquilo. Mas as pessoas estão muito em telas individuais e a tela central, a tela de televisão, às vezes até aglutina um pouco as pessoas em momentos raros. Né? Agora, durante a pandemia, houve uma constatação do Cantar Ibope, que é a empresa que mede a audiência no Brasil, de que as pessoas voltaram a ver televisão juntas na família, porque os programas passaram a ser mais em comum do que eram antes. E aí o programa em comum era muito filme e jornalismo.
por causa da informação da crise sanitária mesmo. Claro que depois a gente teve vários desdobramentos políticos que ajudaram a melhorar essa novela da vida real, de maneira que era muito difícil criar qualquer ficção que fizesse concorrência ao noticiário, ali naquela época que o Moro saiu chutando tudo e tal. Então virou um negócio assim, nossa, o noticiário está super emocionante, né? E Covid, aquela coisa que chega uma hora que as pessoas estavam exaustas também, precisava dar uma arrefecida com não aí aceitando a sugestão do governo Bolsonaro de divulgar os que sobreviveram e não os que morreram, mas de falar também sobre as possibilidades de sobrevivência, que eram as histórias bacanas de superação, tarará. Mas no começo foi puxado e as pessoas voltaram a ficar muito em volta do televisor. Agora tem essa implicância e tem uma coisa cultural muito chata que não dá à televisão um status de cinema que ela alcançou na produção de conteúdo. Então você tem hoje séries e documentários feitos para TV que são incríveis, que são ótimos. Mesmo assim, as pessoas continuam cobrando de quem cobre televisão, do jornalista que cobre televisão, a fofoca, o bastidor, quando não pedem isso para um crítico de cinema. O crítico de cinema quer saber, entendeu? Então, a cobrança em cima do crítico de cinema é o filme, é o conteúdo. A cobrança em cima de quem cobre televisão sempre tem. Ah, mas você não tem um bastidor disso, né? Você sente isso? As pessoas ainda te falam isso depois de tantos anos de jornalismo? Sim, falam. E aí também, como tem uma busca desenfreada pelo clique na internet, eu tenho um blog, né? Eu sei o que vai dar audiência, eu sei o que. Então, tem coisa que eu sei que vai flopar, mas são informações que eu quero dar, que eu vou falar sobre aquilo. Agora, assim, eu não dou muita coisa, eu não tenho bastidor picante, eu posso ter bastidor, essa história de por que a Globo está rompendo contratos, né? Aí é bastidor. Mas eu tenho uma apreciação pelo conteúdo que vai muito bem quando o programa tem audiência, que às vezes não funciona. E tem muito clique em cima de polarização política. Por exemplo, essa história de CNN e Globo News, tudo que você escreve, as pessoas clicam muito para ver. E aí você percebe que os sites, em geral, em busca da publicidade programática, o que é publicidade programática? Quase todo mundo só ganha hoje com isso, né, na internet. É você vai ganhar de acordo com o número de acessos que o seu site tem. E aí o Google bota ali as publicidades dirigidas a cada um recebe um anúncio diferente de acordo com o seu perfil, o seu algoritmo, a história do algoritmo que deslumbra os anunciantes, então eles jogam tudo na mão de Google e afins, esses caras distribuem publicidade programática, que é isso, cada vez que eu clico no site do para ler sobre o Bolsonaro, Globo News e CNN, eu estou dando um centavo a mais para aquele site por meio do anunciante que está ali, entendeu? Dá para entender? Assim, acho que eu fui meio... Dá para entender, sim. Então, esse sistema acabou favorecendo a busca pelo clique, que é onde está o trocadinho que você pode ganhar mais. Raros são os sites com patrocínio e tal, quase tudo tem sido publicidade de algoritmo programático. Aí a caça pelo clique fica muito desesperada, entendeu? Não existe um financiamento que proteja a gente disso. E aí, às vezes, você vai ver, por exemplo, no UOL, é chocante a lista das mais lidas, né? Justamente a notícia para que você não deu nenhuma bola, tá lá, número 1, a mais lida. E aí aquelas bobagens dão milhões de cliques. Então tem muita gente que está se rendendo a isso, que fala, não, eu preciso ganhar dinheiro e vou fazer desse jeito. Eu também preciso ganhar dinheiro, mas eu acho que dá para equilibrar, sabe? Assim, não precisa... dá para fazer um equilíbrio. O que as pessoas às vezes começam a me perturbar é que eu falo muito da Globo. Eu falo, mas os caras têm 10 canais. Eles produzem mais do que todo mundo. E aí você não tem como assim, não falar, né? Em relação às TVs abertas, não em relação a todos os canais. Tá. Mas mesmo em relação a todos os canais, a gente teve a Fox, que produzia muito no Brasil, deu uma super baixada, a HBO também. Então tem sido difícil de falar de outras empresas. Duas últimas perguntas, já que você não fala de coisa picante. Eu posso falar. Não, eu não costumo falar. Eu ouvi essa pergunta, fizeram para o Boni, ou rolou lá no Boni. Existe teste do sofá? Olha, eu quase engasguei. Não, existe teste de sofá em todo lugar, gente. Existe teste de sofá, eu vou dizer no hospital, não sei. Existe teste de sofá em qualquer profissão. Existe sempre também, tem uma relação que é o teste do sofá consentido. Né? O ator ou a atriz quer fazer sucesso e vai buscar um cara que está interessado em
promovê-la, trocando sexo por promoção, por vitrine, por um trabalho, por um papel na novela. Existe. Como existe, de repente, na advocacia, existe na medicina, em todo lugar. As relações humanas, né? O que acontece é que televisão é uma vitrine de vaidades. Então, essa é uma moeda que acaba ficando muito latente. O que a gente tem falado muito é da história do assédio. E aí não é consentido, né? O assédio é a coisa do constrangimento, ou moral ou sexual. Você ser constrangido em troca de uma subserviência, e aí tem que ser de uma pessoa mais alta para uma pessoa menos. Outro dia teve uma história que uma atriz reclamou que um ator, essa história nem foi adiante, nem vou falar o nome do menino, porque eu achei que foi um pouco leviano, assim. Levantaram uma lebre que uma atriz reclamou que um ator na Globo tinha cometido assédio moral com ela. Não, sexual. Aí eu falei, mas assédio sexual de ator para ator? É só dizer não. Aí eu falei, não, aí entendeu? O que é o assédio? É se o cara tem algum poder extra. Ou se ele tomou uma liberdade com ela que ele não tinha. Ah, ele chegou e passou a mão em mim e tal. Tudo bem. Mas assim, a história era de um assédio de cantada. Né? Cantada, putz, a gente tem que saber se virar um pouco entre pares. Se tiver, a Ana Maria Braga comentou um caso no Roda Viva de um chefe da Tupi que foi para cima dela. Tá? Aí chefe é chefe, entendeu? Não pode acontecer. Superior e subalterno é assédio, né? A Maria Adelaide Amaral também falou, mas as pessoas se apaixonam. Sim, também, mas assim, é um outro contexto. A gente não está falando... approach, né? Um outro approach quando Totalmente. você está apaixonado. Porque aí os loucos também, os mais conservadores, que falam, não, mas quer dizer que agora nem se pode dar uma cantada? Não, tem que ver quem você está cantando, em que ambiente você está cantando e se tem terreno para você cantar. E porque como você está cantando, né? Porque Sim, existem grosserias... absurdas, né? A gente tinha mesmo que dar uma marcha ré nesses hábitos, porque são abusivos mesmo, né? Existe uma cultura de você se aproximar, aí em geral, o homem da mulher, sem ter tido nenhum espaço para isso, né? Então aí assédio mesmo, não tem o que discutir. Você acha que parece que as lives no Instagram viraram uma epidemia, né? Tal qual a do Covid. Você acha, primeiro, que essas lives e essa expansão do YouTube, terminada essa pandemia daqui a algum tempo, elas vão cair? Quer dizer, isso vai diminuir sensivelmente? E você acha que Instagram e YouTube são concorrentes para a TV aberta? Não acho que são concorrentes para a TV aberta, acho que são complementos, são alimento para a TV aberta. As discussões no Instagram e no YouTube, elas alimentam, elas podem ser usadas pelas emissoras como um fator favorável para a audiência delas. Mas é assim, você pega a história do jogo do Flamengo que passou no SBT, que as pessoas comemoraram lá depois daquele decreto do Bolsonaro que a Globo perdeu, era campeonato carioca, aí a Globo não tinha contrato, o Flamengo não estava no contrato do Carioca, se valeu de um decreto que o presidente assinou justamente para prejudicar a emissora, e aí passou no YouTube, no canal do Flamengo. Comemoraram muito, 3 milhões de pessoas, não sei, 3 milhões de pessoas, quanto dá um jogo na Globo? Dá 20, né? Pontos, dá 20 pontos em São Paulo, por baixo no Rio dá mais. E aí você põe aí, eu fiz uma conta que era uma coisa de 21 milhões, pelo menos, né? Regional, né? Lembrando que o Flamengo é uma torcida que tem gente no país inteiro, né? Aquela coisa. Então, 3 milhões, 4 milhões no simultâneo, pouquíssima coisa, muita coisa para o YouTube, mas muito pouco para a televisão. E aí isso se reflete no ganho dos jogadores, no ganho do time e tal. Aí teve era uma live, né? Era um jogo de futebol que teve ingresso e tal, teve uma grana ali de pagamento de ingresso, mas como não ia se sustentar isso durante 3, 4, 10 jogos, né? Então não é, você pode usar como aliado, você pode usar como complemento. O Roda Viva, que eu falei agora, tem mais audiência no YouTube do que na televisão. É um aliadíssimo da cultura. É um programa que você começa a ver ali, desenvolve um hábito de toda segunda-feira sintonizar para ver, opa, deixa eu ver quem que tá aqui hoje. Então, ele é um aliado. O Twitter é um aliado fortíssimo, porque é a rede social em tempo real, é o mais forte que tem da televisão. Você quer ver um negócio que está dando buzz na hora que você ligou a televisão, abre o Twitter e veja onde está o negócio.
Ontem eu abri e tava dando ratinho. Aí eu falei, o que que ele fez? Aí eu vi, ele tava comentando o jogo no SBT. Mas é impressionante, o Twitter dá uma resposta muito rápida, ele alimenta e se alimenta dessa audiência da televisão. Então é complementar, não é concorrente, não. Tá. Tá bom. Em breve, essa nossa entrevista no YouTube em podcast. Que maravilhoso! Estamos ficando chique, estamos ficando chique. Escuta, eu vou parar agora porque você tem família, as pessoas Imagina, acham que a gente avançou, porque tá maravilhoso, né? Você deu um tá show, bom. viu, Cris? Você deu um show. Imagina. Nem falamos das onças do Pantanal, da Juma Marruá, mas foi uma delícia. Não falamos. Por enquanto, acho que a gente tem que ter o luto da morte das onças e da morte do Pantanal, né? Antes de falar da novela. Né? Sim. Escuta, um super beijo, muito obrigado mesmo. E daqui a algum tempo a gente volta, não é? Por favor. Mesmo sem pandemia. E desculpe pela conexão aqui, não sei o que houve, mas acho que deu para pegar alguma coisa aí, né? É o seu marido que anda sabotando a sua live. Eu acho que é, menino, sabia? Ó, vou ver isso, viu? Tá bom. Beijo. Beijo. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau.